Olá a todos, meu nome é Rodrigo Brandão e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o edema agudo de pulmão, principalmente hipertensivo, e essa variante que chama-se SCAPE, que é o Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema, um termo ainda pouco discutido, né? Você vai encontrar poucas referências no PubMed, Medline usando essa terminologia, mas é o termo que os emergencistas gostam mais de usar para essa condição com edema agudo do pulmão hipertensivo, principalmente instalação abrupta, que outros autores chamam de flashing pulmonary edema. Então vamos lá. Quando a gente tem as emergências hipertensivas, né, aquelas situações em que você tem grandes hipertensões e lesão de órgão-alvo, o que eu posso ter? Eu posso ter a chamada encefalopatia hipertensiva, eu posso ter o chamado papiledema agudo, né? Então não necessariamente tem sintoma neurológico, mas já tem papiledema, o acidente vascular encefálico, insuficiência renal aguda associada à hipertensão, e às vezes eu tenho aquele quadro parecido com o feocromocitoma, né? Quando eu tenho interrupção de alfa-bloqueadores, né? Ou outros bloqueadores simpáticos, eu tenho essa crise simpático-mimética, pré-eclâmpsia, o infarto agudo, o edema agudo do pulmão, dissecção da aorta, hipertensão perioperatória, também aqui uso de cocaína, crise de feocromocitoma. Essas são os que a gente chama de emergências hipertensivas. Urgência hipertensiva já é um conceito que a gente não tende a utilizar muito mais, tá certo? American Heart Association não usa mais, American College of Emergency Physicians desde caminho de 2014 não usa mais esse termo. Quais são os alvos de controle pressórico nas emergências hipertensivas? Depende da emergência. Então, na maioria dos casos, e aí eu falo principalmente de encefalopatia hipertensiva, a gente deve corrigir gradualmente 10 a 20% na primeira hora e mais 5 a 15% nas próximas 23 horas. Então, a gente vai ter essa diminuição até no máximo aqui 30% no primeiro dia. No AVCI, a gente não tende a corrigir, tá certo? A não ser for fazer trombólise e tem pressão maior que 185 por 110, ou pacientes que têm maior que 220 por 120, mas mesmo aqui é controverso essa correção. Não tem evidências que eu melhor desfecho quando eu faço essa correção, mas todo mundo fica muito preocupado. A gente tem essa tendência interventora e acaba, às vezes, fazendo alguma medicação antihipertensiva. Já na dissecção aguda de aorta, o meu alvo de chegar na pressão que eu quero é minutos, não é horas. Então eu quero baixar o máximo possível que o paciente tolera para um alvo que vai ser em torno de uma pressão sistólica de 100 a 120 em 20 minutos. Daqui diferente que eu vou baixar um pouquinho só. Dissecção de aorta, se eu deixar essa pressão alta por muito tempo, o paciente vai ter uma evolução desastrosa. Vamos seguir. E vamos para um caso. Paciente, 54 anos de idade, sexo masculino, antecedente de pressão alta, enalapril 10 mg ao dia, evoluiu com quadro de dispneia, edema de membro inferior, assimetria, mais acentuadamente à esquerda, piora da dispneia com a pressão 198 por 116, frequência cardíaca 120, satura 81% no ar ambiente, estertores crepitantes bibasais, um sopro sistólico 3 cruzes em 6, edema de 3 cruzes em 6, um pouco diminuída a perfusão periférica, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, paciente bastante hipertenso e com estertoração, crepitação bibasal principal achado. Então, vamos aqui. E um monte de linha B, né? Um monte de linha B, e isso visto bilateralmente também, quando eu venho tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do pulmão. O que pode ser congestão, mas pode ser outras coisas, né? Pode ser pneumonia, pode ser... Mas dentro do contexto correto, aqui seria uma hipótese de hipertensão. Vamos seguir aqui. E o coração bom, né? Olha só, contrai pra caramba, então tá com congestão, tem uma contração boa e também é algo que não é inesperado. O paciente tem quase 200 de sistólica, precisa ter um coração que pelo menos consegue fazer isso. Então não é um paciente que tem uma disfunção cardíaca significativa. Aqui parece ser esse edema, essa congestão muito mais associada a uma insuficiência cardíaca diastólica ou a consequência da própria hipertensão. Vamos seguir aqui. É diferente, por exemplo, desse outro paciente aqui, que é um paciente de 30 anos, que tinha uma pressão de 120 por 80, estava com um gesto,
Não estava em edema agudo, mas o coração não bate. Olha só o ventrículo esquerdo, praticamente não mexe. E aqui também não cabia eu, por exemplo, fazer grandes doses de vasodilatador. Estava com a pressão já 11,7, 10,6. Então a gente tem, nesses pacientes que têm essa congestão associada a uma disfunção cardíaca, alguns perfis. A gente tem o chamado perfil A, que é o cara que está bem. Ele não tem congestão, não tem má perfusão, ele está quente, seco. Aqui no máximo que eu vou fazer são ajustes de medicação. A gente tem o perfil B que está congesto, mas ele está bem perfundido. Paciente que cabe muito diurético para esses pacientes. E se tiver uma pressão que permita, eu vou usar vasodilatador. Quando eu já começo a ter má perfusão tecidual com congestão, frio e úmido, esse é um paciente que precisaria do diurético também, mas ele está mal perfundido, então eu vou fazer outras medidas que podem incluir dobutamina, que pode incluir, se eu tiver pressão que aceita, vasodilatador. E o perfil L, ele está mal perfundido e não tem congestão. E às vezes está mal perfundido porque está hipovolêmico. Aqui, paradoxalmente, a uma insuficiência cardíaca eu vou dar volume. Então, tendo dito esses perfis, o que é esse edema agudo de hipertensivo ou escape, que é a situação no nosso caso clínico? É a situação em que você tem uma congestão associada a valores muito altos de pressão. E aí quais são as manifestações? Dispneia, hipóxia secundária ao acúmulo de fluido, principal causa de insuficiência cardíaca, mas não necessariamente no paciente que vai ter uma população de ejeção baixa. Taxa de mortalidade no ano é alta, chega a 40%, e fatores precipitantes incluem isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, crises hipertensivas, disfunção valvar aguda, sobrecarga volêmica. Achado que dispneia, fadiga, sobrecarga de volume, pode ter disfunção de outros órgãos altos pela hipertensão, ortopneia e dispneia paroxística noturna, o paciente tenta ter acendimento ereto, se ele deita e começa a passar mal, dificuldade em falar frases completas, estertor crepitante em todos os campos pulmonares, pode ter sibilância, daí o pessoal acha que é broncoespasmo e vamos dar beta-2 e vamos resolver. E na verdade você tem aquele edema peribronco que faz parecer o broncoespasmo, respiração ruidosa, sudorese profunda é muito comum, saturação menor que 90%. Quando eu tenho uma terceira bulha cardíaca é característico, quando já é mais associada à hipertensão, insuficiência cardíaca diastólica é mais B4 que vai aparecer, ritmo galope. E pacientes com IC grave, eu posso ter hipotensão e má perfusão dos órgãos do nível reticular. Eu não costumo ter isso tanto no paciente com escape. Ele tem pressão alta, ele não está mal perfundido, ele está congesto. Agora, ele está congesto por quê? Parte porque ele está hipervolêmico, mas uma boa parte porque está mal distribuído, está ficando no pulmão. Vamos seguir aqui. Fatores precipitantes. Síndrome coronariana aguda. Então, uma paciente que eu tenho que prestar atenção, se tem dor torácica, se tem alteração eletrocardiográfica, pode precisar até fazer cineangio, emergências hipertensivas, que é o que eu mais vejo. E aí eu preciso fazer a redução de pressão. E aqui, em geral, a nossa regra de 25% nas primeiras horas pode ser um pouco mais aqui, tá bom? Taquiarritmias, vamos controlar a frequência cardíaca, tromboembolismo pulmonar, que a gente pode precisar de vai anticoagular e pode precisar de trombólise, descargas catecolinérgicas, estenose de artéria renal e miocardite são fatores principais de precipitantes. Exame complementar, eletro, raio-x, exames laboratoriais, quero ver função renal, quero ver eletrólitos, quero ver urina 1. O raio-x de tórax eu vou ver aquela inversão da trama, né? Com edema intersticial, derrame pleural. Tromboninas podem indicar lesão miocárdica, mas cuidado de interpretar como infarto, tá certo? O paciente que está em grandes crises hipertensivas vai levar um pouco a troponina. Piora na função renal, pode ter hiponatremia em alguns pacientes, né, associada a pior prognóstico, principalmente em paciente em C com disfunção ventricular. Transaminase é um marcador de IC ruim também, peptídeo natriurético cerebral. Então vamos lá, no edema agudo de pulmão, principal opção, se eu tiver a pressão que permite, é o vasodilatador. E aqui parenteral de preferência, ou nitroglicerina ou nitroprusiato. Ah, mas a pressão dá 10%, então não vai dar para dar grandes doses de nitroglicerina, não dá para dar dose nenhuma. A gente
adapta a cada situação. Mas naquele paciente, no nosso caso, que tinha 200 por 120 de pressão, esse é um paciente que a primeira droga a ser filtrada é vasodilatador parenteral. Diurético de alça pode entrar, e não é que, não é, eu vejo muita emergência falando, não precisa, não deve, não é o que o tratamento é sim, e o atraso em diurético nesses pacientes é associado a pior desfecho. Então também vamos dar diurético, só que o vasodilatador parenteral é a principal droga. A gente evita hidralazina, a gente quer deixar no começo para esses pacientes principalmente vasodilatação parenteral, depois no desmame eu posso usar hidralazina, não é um problema, tá bom? E o que tem saído de literatura de medicina de emergência sobre o escape é principalmente o uso de altas doses de infusão de nitroglicerina. Esse estudo bastante interessante, publicado no American Journal of Emergency Medicine, aqui o principal autor Hausmann, tá certo? A Malmatou participou desse estudo, né, um dos caras do IMRAP. Aqui é uma série de casos mostrando que doses bem altas de nitroglicerina foram associadas a melhores desfechos do que controle históricos, tá bom? Nesse estudo, 90% dos pacientes tiveram resolução rápida dos sintomas, hipotensão só em 4% dos casos e diminuiu necessidade de UTI, apenas 10% precisou de UTI, quando séries históricas tem muito mais. Mas esse estudo, um pouco mais já comparativo, esse eu valorizo um pouco mais, ele comparou uma dose alta versus uma dose baixa de nitroglicerina para o chamado escape. E aí, olha só, resolução de sintomas em 6 horas. 65,4% dos pacientes no grupo de alta dose contra 11,5% do outro grupo. 88,5% contra 19,5% em 12 horas. UTI 3,8% contra 19,2%. Tempo de internação 12 horas contra 72 horas. Olha só. Pacientes que chegaram com edema agudo do pulmão hipertensivo ficaram, em média, 12 horas no hospital, porque você resolveu e conseguiu não admitir a maioria desses pacientes, não era paciente que tinha isquemia, não tinha outras coisas. Olha só que coisa boa. Contra 72 horas. Troca meio-dia por 3. Evento cardíaco adverso, muito mais no grupo que usou doses baixas. Então, a gente usar doses mais altas, e uma outra opção é usar o nitroprusiato, é uma boa opção nesses pacientes. Então, basicamente, aqui no manejo dos pacientes que têm simpatético, crashing e acute pulmonary edema, e não só neles, aqueles pacientes com IC descompensada. Vamos lá. Uma IC descompensada, que esse é o meu paciente do escape, que tem a pressão maior que 140, ele está bem perfundido, ele está muito congesto, nitroprusiato, nitroglicerina ou um dos dois como vasodilatador, posso fazer VNI, posso fazer furosemida endovenosa, tá bom? Diuréticos fazem parte também do tratamento, mas não são o principal. Aquele paciente que é o paciente em choque cardiogênico, PA menor que 85, boa perfusão e congesto, esse é o paciente que quando você vai usar diurético, aqui não dá para dar o vasodilatador, né? Uma pressão arterial sistólica menor que 85, aqui vai ser diurético, bem ajustar a droga. Se ele está mal perfundido e sem congestão, esse é aquele cara que talvez esteja hipovolêmico, vai receber volume. Agora, esse mal perfundido e congesto, não dá para dar nitroglicerina aqui. Então, eu vou dar o furosemida, e se tem a pressão muito baixa, norepinefrina, se está menor que 75. Se eu tiver uma pressão arterial sistólica até de 80, 85, dá para eu dar dobuta, tá certo? E às vezes vai até para dispositivo de assistência ventricular. E esse aqui, pressão de 85, 140, que está congesto, nitroglicerina, furosemida são boas opções. E aquele mal perfundido e congesto, VNI, furosemida, posso considerar dobuta, e aqui a nitroglicerina conforme a tolerância, e aí não dá para usar doses altas, tá bom? Não dá para fazer aqui. Tá certo? Então, manejo aqui. Oxigênio terapia para saturação maior que 90. Posição sentada, vai reduzir a alteração de ventilação e perfusão. VNI é associado à diminuição de mortalidade em pacientes com descompensação cardíaca, não é o caso aqui. Uma morte a menos a cada 17, 18 pacientes. Diurético é uma das paradas fundamentais. Nitroglicerina, dose tradicional de 5 microgramas minutos, titulada a cada 3, 5 minutos.
É uma dose que a gente tem testando doses bem maiores, podendo chegar a 100 microgramas por minuto, tá bom? E inibidor de ECA, depois de 24 a 48 horas da admissão, depois que o paciente ficou estável, é uma opção, tá bom? Nitroprusiato, quando a gente for, eu gosto do nitroprusiato, principalmente em aquelas pressões muito elevadas, menos estudos do que a nitroglicerina, dose de 0,3 a 3 microgramas por minuto. Tem efeito vasodilatador direto, a gente vai aumentando meio micrograma por minuto. Cuidado com intoxicação por cianeto, gente. Por isso, o que é importante? E eu vejo muito emergencista fazendo bonitinho de colocar o uso dos vasodilatadores parenterais com uma enorme dificuldade de tirar. Então, tá certo, resolveu o sintoma, desmama isso logo e passa para o vasodilatador oral. Não precisa continuar com isso para frente, você não está casado com esse tratamento, tá bom? E precisa de monitoração da função renal hepática. Assim, paciente com 24, 48 horas com nitroprusiato não é para ocorrer, tá bom? Vamos lá. Nitroglicerina, né? Age em receptor de entrada para vascular, dose inicial 5 a 10 microgramas por minuto, até 200 microgramas por minuto. Doses iniciais desses estudos de alta dose foi de 100 microgramas por minuto, então a gente pode começar com essas doses maiores. Cuidado com metahemoglobinemia, mas é um evento adverso mais sério, mas também não é frequente. E aí outras opções, a gente tem esmolol, nitroprusiato do sódio aqui tem a nossa diluição, né? Hidralazina, que a gente pouco usa dessa forma aqui, e naproxenato. Essas são as drogas potenciais parenterais que a gente pode usar para emergência hipertensiva. Guarde a nitroglicerina, né? A gente dilui 2 ampolas em 240 de soro fisiológico, né? Cada ampola tem 5 ml, vai dar uma concentração de 0,2 mg ml. E o nitroprusiato, dose de 0,25 a 10 microgramas, a gente dá uma ampola em 248 de soro glicosado, vai dar uma concentração de 200 microgramas por ml. Então, como que seria uma prescrição para esse paciente? A gente faria uma restrição hídrica, deixaria em jejum a princípio, né, paciente bem ruim, a gente não sabe para onde vai. A gente poderia fazer a nitroglicerina aqui, 25 microgramas por ml, sobre glicosado 5%, né, dá uma concentração de 0,2 mg por ml. Se eu começar com 30 ml por hora aqui, vou fazer uma dose bem razoável e posso chegar nessa dose maior até eu controlar o paciente. Ou o nitroprusiato, que a gente poderia começar aqui com uma dose um pouco menor, né? Essa concentração que dá 200 microgramas por ml, mas aqui o nitroprusiato, como tem um efeito antipertensivo muito maior, posso começar com 5 ml, tá razoável. E a furosemida, vou dar pelo menos 1, 2 mg por quilo EV. Agora, critério médio, alguns autores preferem esperar algum tempo do efeito do vasodilatador. Eu sou um cara que começa o vasodilatador primeiro, mas o diurético deve ser usado e atrasos maiores do que 1 hora na introdução de diurético são associados a piores desfechos. E considerar VNI, principalmente se você tiver disponível, é uma excelente opção associada à diminuição de mortalidade. O que é para ficar aqui para vocês? Edema agudo do pulmão vai ter dispneia, hipoxemia, com acúmulo de fluido nos pulmões, pode ocorrer na vigência de iniciência sistólica ou na vigência do que a gente chama de SCAPE, Sympathetic Pressure Acute Pulmonary Edema. Manifestações principais de dispneia, autopneia e congestão, raio-x e TC com congestão e hipóxia com linha B, derrame pleural. Principal medida é os vasodilatadores, mas diurético e VNI também são importantes. Essas são as mensagens que eu queria deixar. Um abraço.